Então, às vezes, existem situações que nós não compreendemos no momento o porquê estamos passando. Mas se eu sei que eu sou filho de Deus, sirva um Deus bom que planeja as coisas boas para mim, eu vou descansar em paz, crendo que Deus sabe o que faz. Amém, queridos? Deus sabe o que faz. E eu tenho falado aqui sobre a compreensão que precisamos ter de posicionamento, de processo e resultado. Compreender posição, processo e resultado vai te ajudar muito a trilhar a carreira espiritual, a vida cristã. No livro de 2 Crônicas, 1 Crônicas, na verdade, fala de quando Salomão consagrou o templo para Deus. O templo que o seu pai Davi preparou, planejou, buscou recursos, mas foi Salomão que construiu. Quando Salomão foi consagrar a nova casa de Deus, a Bíblia diz que a glória de Deus encheu aquele lugar. A presença de Deus foi contagiante, foi manifesta. O povo ficou dando júbilos a Deus, declarando a bondade de Deus, se alegrando na presença de Deus. Por coincidência, era também a festa do tabernáculo, e essa festa e essa consagração durou 7 dias de festa, e o povo dizendo sobre a bondade de Deus. Até que Salomão despediu o povo, mandou o povo ir para as suas casas, e ele ficou, e na noite, Deus apareceu para Salomão. Quando Deus apareceu para Salomão, ele disse para Salomão: esta casa é a casa que eu aceitei, que eu declarei que será a minha casa para sacrifícios. E Deus diz assim para Salomão: quando as pestes, quando as pragas, as calamidades, quando o céu se fechar para que não chova sobre a terra, ou seja, coisas ruins podem acontecer. Porque Deus diz, quando isso acontecer, coisas ruins podem acontecer. Deus fala assim para Salomão: se meu povo, no versículo 14 do capítulo 7, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Uau! Se meu povo, fala de um posicionamento, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, fala de um processo. Eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Um resultado. A Bíblia fala sobre posicionamento, processo e resultado. Nós gostamos do resultado. Quem aqui quer ter sua terra sarada? Seu casamento restaurado, a sua vida financeira restaurada, a sua vida emocional restaurada, a sua saúde restaurada. Quem quer, levanta a mão e diz assim para mim ver. Glória a Deus, é verdade, todos nós queremos. Todos nós queremos a nossa terra. Mas nós precisamos entender o processo, o posicionamento, o processo, para obter um bom resultado. E o versículo começa dizendo: se meu povo... Uau! Se meu povo, ou seja, aqueles que escolheram habitar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Já falei aqui algumas vezes que isto é uma decisão, é um posicionamento. Fala-se sobre alguém
que decidiu estar debaixo de um guarda-chuva espiritual, debaixo de uma proteção de Deus, debaixo da sombra de Deus. É uma decisão, é um posicionamento que nós precisamos tomar. Se meu povo está se referindo aos filhos de Deus que decidiram entregar a vida deles, de fato, para Deus. No Velho Testamento, poderíamos interpretar o Salmo 91, essa parte, lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: como também nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. Nós somos eleitos em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus elegeu você em Cristo, ou seja, aqueles que escolheram, que decidiram por Cristo, foram eleitos desde a fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Posição. Eu tenho que compreender a minha posição. Quando eu compreendo a minha posição de filho, eu compreendo que eu passo a ser parte do povo de Deus, da nação de Deus. Pedro, escrevendo a sua carta, 1 capítulo 2, versículo 9, diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fala para a pessoa perto de você assim: você é povo de Deus. Fala para alguém atrás de você assim: você é raça eleita. Fala para o outro agora assim: você é nação santa. Agora fala para você mesmo: eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem é esse povo? É aquele que outrora estava em trevas, mas foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Outrora éramos trevas, outrora éramos inimigos de Deus, outrora não servíamos a Deus, outrora não compreendíamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas Deus nos amou, Deus nos abraçou com a sua graça, Deus nos resgatou com o seu sangue, e nos tirou do lamaçal do pecado, e nos trouxe para Ele, e fez de nós povo dEle. Você pode aplaudir Jesus? Povo dEle. Uau! Como isso acontece? Esse posicionamento. Porque, amado, se você não entender sua posição em Cristo, nele, você não vai compreender o processo e nem tampouco obter os resultados. Pelo menos os resultados que ele planeja para você. Você está entendendo? Nós temos que partir do pressuposto que tudo que Deus planeja para nós são coisas boas, porque eu sou povo dele, eu sou propriedade exclusiva dele, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu fui tirado das trevas, transportado para a luz. Amém? Está comigo aí, crente? Você está entendendo? No livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 22, Jesus traz uma parábola, mas essa parábola nasceu de uma situação que aconteceu antes. Jesus fez duas coisas. Ele entrou em Jerusalém, chamada entrada triunfal em Jerusalém. Quando o povo começou a clamar: Hosana ao que vem em nome do Senhor, Hosana ao Filho de Deus, Hosana ao raiz de Davi, e o povo clamava e declarava Jesus como Senhor. Esse júbilo do povo, essa confissão do povo incomodou os religiosos da época. Os fariseus, os saduceus ficaram incomodados
do povo está reconhecendo Jesus como Senhor. E foi até Jesus, questionar Jesus e perguntar para Jesus assim: como é que você aceita esse título de Senhor? Como é que você aceita o povo chamar você de Senhor? Jesus responde para ele com parábolas. E uma das parábolas é essa do capítulo 22, que é a parábola das bodas. E diz assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes. Falar é para quem? Para os fariseus, em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou a bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outro servo, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois de cevado já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolorou-se e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas. Uau! Deixa eu falar uma coisa antes de continuar o versículo. Nada vai interromper as bodas do rei. Nada vai impedir que as bodas do rei aconteçam. Nada vai impedir que o noivo encontre com a sua noiva. Vai chegar a hora que, mesmo que este mundo não entenda, mesmo que esse mundo se levante contra, mesmo que os argumentos desse mundo tentem menosprezar a nossa fé e aquilo que nós acreditamos, vai chegar a hora que as bodas acontecerão e os filhos de Deus estarão lá para encontrar com o Senhor na glória. Nada vai impedir. Já estão preparados, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos o que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. Achou você, cara. Achou você. Você que achava-se um improvável, um sem condição de entrar na presença de Deus, Deus te achou. Eu fico muito feliz porque foi nas encruzilhadas dos caminhos, nos lugares improváveis, que Deus acha os seus filhos. Deus achou. E disse: a festa nupcial foi cheia de convidados. Cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. Vamos parar por aí. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Você só está aqui porque um dia alguém recusou estar aqui. Os fariseus, os religiosos da época, não aceitaram o fato de que Jesus era o Senhor. Por isso que você vai ler lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, ele veio para os seus. Quem são os seus? São os judeus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Ou seja, você se torna filho de Deus, porque um dia alguém rejeitou. A porta do Evangelho da Graça abriu para nós gentios, porque alguns rejeitaram, mas a festa não pode parar, amém, amados?
as bodas vão acontecer e a porta do rei está aberta para os convidados, e ele falou assim: venham, vai para as encruzilhadas, vai pelos caminhos e traga bons e maus, não importa como estejam, não importa a situação que se encontram, traga-os. Só que havia naquela época uma condição interessante. Nós precisamos entender muito a graça de Deus. A graça de Deus é algo que Deus faz por nós. Nós não temos como fazer, nós não temos como pagar. Graça parte de Deus a nosso favor. Por isso que a Bíblia diz: pela graça sois salvos. E isso não vem de vocês, mas vem de mim, diz o Senhor. Só que quando, no meio da festa, e naquele tempo, amado, naquele tempo, quando uma pessoa muito importante, um rei inclusive, fazia uma festa de casamento para um dos seus filhos, quando ele convidava as pessoas, quando os convidados eram convidados pelo rei, eles tinham que ter uma roupa especial. Mas era uma roupa dada pelo próprio rei. É o rei que mandava a roupa para eles vestirem, e tinha que ser aquela roupa. Eu lembro uma vez que eu e a Maristela fomos convidados para um evento especial, nunca tinha ido num evento daquele, e a pessoa me mandou o convite, junto com o convite também me mandou um recado para um lugar que eu teria que ir para pegar minha roupa. Ó, vai em tal lugar, e lá nesse lugar você vai ser me medido todinho, e me prepararam uma roupa. Eu vesti lá um smoking, gravatinha borboleta, eu parecia um pinguim. A Maristela parecia uma estrela de Hollywood. Imagina essa mulher bonita daquele jeito. Por quê? Porque era um evento que eu não poderia aparecer com qualquer roupa. Havia uma roupa especial para ele. E quando o rei foi no meio da festa, que estavam todos convidados, ele foi no meio da festa ver como que estavam vestidos os convidados. E veio a ele e ele observou um convidado, uma roupa. Bari, o rei olhou a roupa daquele convidado e ficou prestando atenção na roupa e disse: essa não é a roupa adequada. Esta não é a roupa que eu preparei para as bodas do meu filho. Esta é uma roupa que não está condizendo com o momento. Isso me faz lembrar que quando Adão pecou, a Bíblia diz que quando Adão pecou, quando ele percebeu que estava em pecado. E amado, a Bíblia fala que o pecado ele precisa ser coberto. Tem muitas pessoas que precisam entender isso. Pecado precisa ser coberto. Deus ele não quer ver o homem no pecado. Quando Adão percebeu o seu pecado, ele fez uma roupa de folhas e se cobriu com ela, tentando assim cobrir diante de Deus o seu pecado. Mas aquela roupa que Adão fez era uma roupa inadequada, porque era uma roupa da sua justiça própria. Era uma roupa que ele fez para cobrir o seu pecado com a sua justiça, dizendo assim: eu vou tentar cobrir o meu pecado com aquilo que eu posso fazer, com aquilo que eu tenho condições de fazer. Eu vou cobrir a minha nudez com folhas, justiça própria. A sua justiça não opera a justiça de Deus. Não adianta, amados, a gente precisa compreender
que fazer coisas boas não é para cobrir o que eu faço de errado. Fazer coisas boas deve ser consequência de um caráter cristão que eu tenho. Você está entendendo? Tem gente que quer se justificar quando faz algo errado, né? Está lá no trânsito, está lá parado no trânsito, de repente tem uma placa lá, né? Por favor, me ajude. Esse dia um cara falou assim: se você seja bíblico, falou para mim, eu disse: seja bíblico, me dá o que comer, porque eu não tenho trabalho. E eu quase respondi assim: também eu vou ser bíblico, porque a Bíblia diz: aquele que não trabalha não coma. Eu nunca vi uma pessoa ficar com uma placa lá, né? Preciso trabalhar, você pode me dar um trabalho? Mas tudo bem, às vezes há uma situação que nós precisamos usar de misericórdia e acudir o necessitado, e temos que ter discernimento para isso. Mas ao fazer isso, isso não cobre com a sua justiça os seus pecados, porque a nossa justiça não opera a justiça de Deus. Eu preciso compreender isso. Entender posição de filho, amado, é fundamental para você compreender o processo e obter os resultados. Eu preciso compreender que eu adquiro a posição de filho quando eu coloco as roupas adequadas. Aquele rei falou: agora venham, vou ver quem tem a roupa adequada. Aquele não tinha a roupa adequada, aquele está vestido de justiça própria, e de repente entra alguém. Aleluia, aplauda Jesus, amados. Venha para frente aqui. Vem alguém com a roupa correta, a roupa do Cordeiro. Por quê? Porque lá no Éden, Deus precisou sacrificar um animal, derramar seu sangue inocente, para poder cobrir o Adão dos seus pecados. Um dia lá na cruz, Jesus derramou o seu sangue inocente, para vestir você com a justiça dele. Jesus é a nossa justiça, é Ele que cobre os nossos pecados, é Ele que te dá a posição de filho, Ele te veste com o manto do Cordeiro, com o sangue do seu Filho, e te cobre de todo o pecado. Posicionamento é, amado, a compreensão de quem você é em Cristo. Se meu povo, que povo? A minha raça eleita, o meu sacerdócio real, a minha nação santa, o meu povo de propriedade exclusiva. Se esse meu povo que eu tirei das trevas e transportei da luz, se esse meu povo que se chama pelo meu nome, orar, primeiramente se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, processo. Uma salva de palmas aqui para a jovem. Processo. Aí na compreensão de que eu sou filho de Deus, lavado e redimido no sangue do Cordeiro, eu posso me humilhar na presença dEle. Me humilhar na presença de Jesus significa eu reconhecer a minha dependência dEle. Eu dependo de Deus. Eu preciso de Deus, eu necessito de Deus. Humilhar, amado, não é se escrachar. Humilhar é reconhecer a dependência de Deus. Processo. Se humilhar, orar. Quando eu sou filho, como diz a palavra, a Bíblia abriu o caminho na presença dEle, me abriu o caminho,
O novo e vivo caminho, a Bíblia diz: entrai com ousadia na presença de Deus, em momento oportuno, porque Ele te ouvirá. Eu posso entrar porque eu tenho a posição de filho. Eu não estou na presença de Deus por causa da minha justiça, eu estou na presença de Deus por causa do manto do Cordeiro. Eu oro, sabendo que o Senhor pode ouvir as minhas orações, sabendo que o Senhor está atento às minhas orações, sabendo que o Senhor não está fazendo indiferença para as minhas orações. Eu oro. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, aleluia, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amado, com o coração voltado para Deus, humilhado na presença de Deus, em oração eu busco a face dEle, amado, e Deus vem ao seu encontro. É impossível alguém que compreende o posicionamento e aplique o processo, que Deus não vem ao seu encontro. Deus vem ao seu encontro. Às vezes você, no maior momento de aflição, no maior momento de dor, no maior momento de angústia, no maior momento de dúvidas, Deus vem e te dá uma paz incompreensível. Você começa a pensar: essa aflição, essa dor, esse problema é incomparável com essa paz que eu estou sentindo. Nada neste mundo vai ser maior do que essa paz que eu estou sentindo. Nenhuma situação que me sobrevenha nesse mundo vai tirar essa paz que eu estou sentindo diante da face dEle. Diante da face dEle. E Ele fala: se converter dos seus maus caminhos. Por quê? Porque, amado, você quer ver uma vida vitoriosa? Quem quer viver uma vida vitoriosa aqui? Vida de arrependimento. Davi não foi conhecido por causa dos seus feitos. Davi não escreveu salmos falando sobre como ele derrubou Golias e nem como ele derrotou os filisteus. Davi escreveu salmos de um coração arrependido. Davi é conhecido por Deus. E a Bíblia diz que o coração de Davi é um coração segundo o coração de Deus, porque Davi sabia o que era se converter dos seus maus caminhos. Uma vida de arrependimento. Quando eu conheço a minha posição, quando eu conheço o processo, eu tenho os resultados. Eu sararei a sua terra. Eu sararei a sua terra. Eu sararei a sua terra. A sua terra vai ser sarada na compreensão que você tem da sua posição em Cristo. A sua terra será sarada quando você aplica os processos que Deus ensina você a aplicar. A sua terra será sarada. Seu casamento será sarado, a sua vida financeira será sarada, a sua vida emocional será sarada. Oh, tudo será sarado. Por quê? Porque se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei as suas preces e sararei a sua terra.
essa mensagem falou com você, eu quero te encorajar a compartilhar, curtir esse vídeo, enviar para pessoas que você ama e eu quero orar por você. Pai, nós te agradecemos por essa pessoa que acabou de assistir esse vídeo agora. Pai, que o Senhor continue falando com ela, que o Senhor continue trabalhando nela, Pai. Que o Senhor derrame paz, que o Senhor derrame das tuas promessas, que o Senhor derrame da tua esperança sobre ela agora. Em nome de Jesus. Amém.